A polícia já começou a investigação para descobrir o que provocou um incêndio em um supermercado no centro de Tietê. Casas vizinhas ainda estão interditadas. Ô Pedro Salgado, você que já entrou aqui no jornal, tem agora outras informações. Você então conseguiu conversar com alguns moradores dessas casas? Porque é preocupante a situação. A tua casa é atingida pelo fogo, ou corre o risco de desabar e você 3 dias depois, ou quase passados 3 dias do incêndio, você ainda não sabe se vai retornar para casa, hein, Pedro? Pois é, Barazal, essas duas famílias, né, das duas casas que continuam interditadas, elas estão na casa de parentes e, como a gente já disse, não sabem quando que vão poder voltar para casa onde moram. Eu consegui conversar com alguns moradores aqui que viram o incêndio, eles disseram que ficaram muito preocupados. Isso porque, como a gente já comentou, as labaredas aí passaram de 20 metros de altura, o fogo muito forte, e os moradores na frente aqui do supermercado, nas quadras em volta, eles disseram para mim que sentiram calor. E isso gerou um medo, né? Porque medo de que esse fogo se alastrasse para outros imóveis além aqui do supermercado. A gente vai mostrar agora para a gente, pessoal de casa, uma das casas que está interditada é essa aqui, que fica justamente ao lado do supermercado. Ela continua interditada e agora eu vou falar aqui com o Ângelo Azzoli, que é coordenador da Defesa Civil aqui da cidade. Ele vai explicar melhor por que essas casas continuam interditadas. Ângelo, muito obrigado por participar. Por que só esses dois imóveis, né, de residência, esses quatro imóveis continuam interditados, e desses 4, 2 têm moradores, né? Por que eles continuam interditados? Boa tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eles continuam interditados, não é porque o imóvel em si está correndo risco, mas o risco é da parede interna do mercado, devido à grande proporção do incêndio, que ela teve fissuras e rachaduras. Então, para que se evite que ela venha a desabar ou cair e machucar alguém, a Defesa Civil achou por bem, por segurança, retirar as pessoas. Entendi. E esses outros 6 imóveis que já foram liberados não correm nenhum risco aí de algum acidente? Não, os demais que foram liberados, ele não tem risco, porque uma certa parte dos imóveis, de 3 pelo menos, eles não fazem, não tem contato com a parede do mercado, e sim com o estacionamento onde o fogo não atingiu. Entendi. E então, no caso assim, agora, para essas pessoas retornarem para casas delas, depende do quê? Depende da demolição da parede, porque o prédio do mercado ele está condenado pela Defesa Civil. Então, da remoção das paredes com muita segurança, com muita técnica, né, para que não atinja as casas na lateral, e só aí então essas famílias poderão retornar. Entendi. Então depende mais do mercado tirar toda essa estrutura daqui para essas famílias voltarem. Tem algum prazo? Eles falaram que pretendem fazer isso? E eles pretendem fazer isso imediatamente, mas tem tudo uma parte burocrática do departamento de prefeitura, engenharia, segurança. É necessário que eles contratem uma empresa que traga essa segurança para tranquilizar os moradores. Tá certo, muito obrigado, Ângelo. E Barazal, esse incêndio, como eu disse, né, começou no sábado à noite, foram mais de 4 horas do trabalho dos bombeiros aqui de Tietê e de outras cidades da região, foram mais de 30 homens do Corpo de Bombeiro, justamente para controlar esse incêndio que tomou grandes proporções. Inclusive, depois do incêndio, eles precisaram fazer um trabalho de rescaldo que levou aí mais de 12 horas, então uma grande dificuldade, um grande trabalho para os bombeiros aqui de Tietê e região. Agora eu estou aqui com o Adriano Brito, capitão do Corpo de Bombeiros, um dos responsáveis aí por essa operação. Muito obrigado por participar, um trabalho bem difícil, inclusive a gente conversou antes de entrar ao vivo, vocês fizeram uma espécie de barreira para que o fogo não espalhasse. Como que foi esse trabalho? Boa tarde para você. Boa tarde, justamente, né? As primeiras equipes que chegaram no local depararam-se com uma situação de incêndio na região central do mercado, já se alastrando para as extremidades, pondo em risco edificações vizinhas. Então, de imediato, as primeiras equipes adotaram a estratégia, os objetivos de preservar os imóveis e isolar o incêndio, até a chegada dos reforços de outros quartéis. A gente conseguiu mobilizar esforços de 5 quartéis, mais de 10 viaturas de incêndio, um efetivo superior a 30 bombeiros, inclusive com bombeiros de folga. E conseguimos manter essa estratégia, o fogo não se alastrou, e após 3 horas de combate incisivo, mesmo tanto interno quanto externo, a gente conseguiu controlar o incêndio,
debelá-lo, né, e iniciar o rescaldo. O rescaldo perdurou por volta de 12 horas após esse combate. E vocês que estiveram lá dentro, tem alguma suspeita, talvez de onde o fogo tenha começado, que pode ter causado algo nesse sentido? O que a gente constatou no início das primeiras equipes é que o fogo começou na região central do supermercado. O supermercado ele tem dimensões de quarteirão, né? São quase 4.000 metros quadrados. Então, onde o fogo se encontrava de maneira se alastrando já estava na região central. Então, dificultava todo o acesso das equipes para o combate interno, pois já estavam cedendo estruturas de telhado. Então, iniciou-se o combate externo para preservar essas edificações que faziam divisa de propriedade na região central. Porém, o fogo já estava se alastrando para as extremidades. Então, com as equipes chegando de apoio, nós montamos 3 frentes de combate, né? Permanecendo essa externa de preservação dos imóveis e 2 internas para o combate efetivo dentro do imóvel mesmo. Muito obrigado por participar e parabéns pelo trabalho, viu, capitão? Oi, Barazal, pode falar. E daí, Pedro, que legal, que legal, quero dizer, o trabalho dos bombeiros, né? Não legal o que aconteceu, porque realmente dá para imaginar o prejuízo causado para os donos, para os proprietários do supermercado e também para os funcionários, por que não? E para as pessoas que não vão ter onde comprar ali, vão ter que ir em outro supermercado. De qualquer forma, dá para imaginar, Pedro, porque, poxa, estamos chegando no final do ano, a melhor época para o comércio, principalmente para a venda de produtos alimentícios, festas de fim de ano e tal. Eu quero perguntar para você o seguinte, eu recebi uma informação de que os funcionários, alguns terão férias, outros vão ser remanejados, eles não serão demitidos. Você tem essa informação também, Pedro? Exatamente, Barazal. Agora os donos dos supermercados estão vendo o que vão fazer com esses funcionários. A primeira informação que a gente tem é que ninguém será demitido. Esses funcionários serão remanejados aí para outras lojas que essa rede de supermercados tem. Mas de qualquer maneira, como você disse, é um grande prejuízo para esses comerciantes, já que é o melhor período do ano para vendas, ainda mais de alimentos, né? Vindo aí ceia de Natal, Ano Novo, então o prejuízo aí só aumenta. E falando assim das investigações, a Polícia Civil já instaurou um inquérito, instaurou hoje, inclusive. Eu conversei com o delegado responsável pelo caso agora há pouco. Ele disse que está aguardando o laudo pericial. Uma equipe da perícia veio até aqui, fez um laudo, só que o resultado desse laudo deve sair nos próximos 30 dias, que pode ou não apontar quais são as causas desse incêndio. De qualquer maneira, ele também disse que em um primeiro momento para ele não foi um incêndio criminoso, mas claro que a polícia vai investigar, vai ouvir testemunhas e os vizinhos aqui em volta do supermercado para ver se viram algum movimento suspeito, alguém que possa ter feito isso, mas de qualquer maneira a polícia está investigando esse caso e a gente segue acompanhando aqui na TV Sorocaba. Barazal. Ok, muito obrigado, viu, Pedro? Dá para imaginar realmente o tamanho desse prejuízo. A gente espera que os proprietários tenham seguro, porque você imagina destruir o prédio e torrou tudo que tinha dentro, né? Todo o estoque torrou. Enfim, um prejuízo realmente sem tamanho, não consigo nem imaginar. Obrigado, viu, Pedro Salgado?